E ela é também alargada. Nós aprendemos mais ainda com o Senhor, amém? O tema da nossa palavra de hoje é basta uma palavra. Diga assim comigo, basta uma palavra. Glória a Deus. Mas que palavra é essa, pastor? Daqui a pouco nós vamos falar dela, ok? Quero declarar o nosso amor como igreja, né? Saudade dos irmãos, em nome de Jesus, glória a Deus. Quando eu encontro com os irmãos aí na rua, alguns aí passam na frente de casa, acenam, falou, que bênção, né? É maravilhosa a comunhão da igreja, amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos aqui estar ministrando essa palavra, aleluia. Também quero deixar um recadinho para os irmãos. Quarta-feira eu vou verificar como vai ser o nosso discipulado de quarta, estarei passando nas nossas redes sociais, vou conversar com os discipuladores e vou estar passando para os irmãos nas nossas redes sociais, ok? Você vai ficar sabendo aí direitinho como vai ser a nossa quarta-feira. Também, para você que é casado, quem é casado, ergue a sua mão aí, você que é casado. Glória a Deus. No sábado, diga comigo, sábado, no próximo sábado, nós teremos aí a reunião dos casais radicais. Aleluia, amém? Já prepara o teu coração, nós vamos estar passando o horário certinho para os irmãos, vai ser entre 20 e 21 horas, nós vamos ver qual que é o melhor horário e vamos estar passando para os irmãos, então já prepara o seu coração. Como está seu casamento nesses dias aí? Como que você está com o seu cônjuge aí na sua casa, hein? Está uma maravilha? Só alegria? Glória a Deus. Se não tiver, não fala não, porque eu não estou aí para te ajudar. Amém? Glória a Deus, aleluia, mas nós vamos dar um jeito de ajudar você, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos estar aí ministrando aí para os casais, neste sábado aí, juntamente com o discipulador Jonas, a sua esposa Elaine, amém? Glória a Deus, vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus, já prepara o teu coração aí, vai ser uma grande bênção, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Queria que você fechasse seus olhos agora, eu quero liberar o Espírito Santo sobre a sua vida, o Espírito de revelação, para que quando essa palavra entrar no teu coração, ela seja como um alimento poderoso, para que você possa nessa semana desfrutar do favor de Deus e crescer mais e mais na presença do Senhor, amém? Feche seus olhos, Espírito de Deus, eu quero liberar essa palavra sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs, eu quero declarar, Senhor, que as palavras do Senhor vão entrar no nosso coração, e nós seremos como semeadores, aqueles que têm, Senhor, as suas sacolas cheias de sementes, porque essa semana nós vamos liberar palavras de bênção, em nome de Jesus, sobre a vida das pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado, sejam aqueles que nós amamos, sejam aqueles que o Senhor deseja que venham para o seu caminho, que conheçam o Senhor, sejam quais forem, nós seremos instrumentos do Senhor, em nome de Jesus, para lançarmos sementes de vida, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos nesses dias, né, no mundo, nós temos recebido muitas vozes, são muitas vozes que têm chegado, né, no nosso ouvido, e essas vozes tentam entrar no nosso coração, e elas tentam fazer ali morada dentro de nós. E se você permitir, lembra, você não pode impedir de que um pássaro esteja voando, venha e pouse na sua cabeça. Você não consegue impedir isso. Se um pássaro quiser pousar na sua cabeça, ele vem e pousa. Mas você pode impedir que esse pássaro faça ninho. Isso você pode impedir. Você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Então nós precisamos, irmãos, sabendo da importância da palavra, que nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero ministrar isso para a sua vida hoje, para que você se policie, para que você selecione as coisas que você está ouvindo. Porque aquilo que você está ouvindo, lembra, você vai encher o seu coração. E que você encher o seu coração, você vai começar a falar aquilo. Lembra, você não pode impedir, muitas vezes, de palavras chegarem nos seus ouvidos. Mas você pode dizer para elas, basta, você não vai fazer ninho na minha vida, em nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus, amém? No mundo, há muitas palavras e muitas vozes. Nós, filhos de Deus, precisamos distinguir a palavra de Deus e a voz de Deus, principalmente para não multiplicarmos aquilo que não é de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando nós ouvimos a palavra, nós temos o quê? Uma reação, nós começamos a multiplicar ela. Então é importante nós, como cristãos, selecionarmos aquilo que nós ouvimos. Porque aquilo que você ouvir, que fizer morada no seu coração, você vai começar a replicar aquilo. Então, nesses dias, nesses tempos, tem muitas vozes ruins, muitas vozes tolas. Por aí, nós precisamos ser pessoas sábias. Nós precisamos, agir como cristãos, impedindo que certos tipos de palavra entrem na nossa vida, na vida da nossa família, em nome de Jesus. Mas nós precisamos permitir
que a palavra de Deus entre no nosso coração, que a palavra de Deus entre sobre a nossa família, que a palavra de Deus venha fazer morada dentro de nós, para que nós possamos ser semeadores da boa palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? O que sai da sua boca vai definir a quem você serve. Olha que coisa interessante e importante. Pode ser você mesmo ou o diabo ou o Senhor. Presta atenção. O que sai da sua boca está definindo quem você serve. Ou você serve a você mesmo, ou você está servindo ao diabo ou ao Senhor. Aquilo que você fala demonstra o que está dentro do seu interior. Sabe, primeiro ponto que nós precisamos entender é a importância da palavra. Jesus é a palavra. Diga comigo, Jesus é a palavra. Jesus, ele é a palavra. Nós precisamos ter esse entendimento, a nossa mente precisa estar clara sobre isso. Abre a sua Bíblia lá em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Diz assim: no princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. Esse princípio aqui, irmãos, é um princípio de tudo. Não tem como falar para você, foram tantos anos, tantos. É o princípio. É um princípio no qual nós não éramos criados, o mundo ainda não era criado, é o princípio. Amém? Só que Jesus já é. Ele é. Amém? Olha só, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha que coisa interessante. A obra do Senhor foi feita pela palavra, e a palavra é Jesus. E tudo foi feito por meio dele. Presta atenção, muitas vezes nós nos enganamos, ou aqueles que têm menos conhecimento se enganam achando que Jesus foi criado no ventre de Maria. Não, Jesus não foi criado no ventre de Maria. Jesus já existia há muito tempo atrás. Ele já existia há muito tempo atrás, no princípio. Esse princípio fala de Cristo. Amém? Há muito tempo atrás ele já existia, e tudo que foi feito por intermédio dele. Então Jesus não foi criado no ventre de Maria. Ele não nasceu de Maria. Ele não foi criado naquele momento. Presta atenção, ele já existia há muito tempo atrás. Ele foi encarnado naquele momento como um homem. Ele é o Deus que se fez homem. E aí sim, ele veio até nós através da vida de Maria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha só, todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo e ilumina a todo homem. Versículo 10, o verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, presta atenção nisso, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos, presta atenção nesse versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais nasceram, não do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Olha que coisa interessante, amém, irmãos? No princípio, antes de tudo, a palavra já existia. Lembra que eu falei para vocês? Cristo já existia antes de tudo. Ele é o verbo que se fez carne. Ele não foi criado a partir de Maria. Ele não foi gerado a partir de Maria. Não, ele já existia antes. Ele veio e se tornou homem. Olha só, a partir dela, todas as coisas vieram a existir. A palavra é Jesus, antes de ser encarnado. Qualquer outra palavra que não seja Jesus é uma imitação de Jesus. Depois, essa palavra se tornou carne e veio ao mundo, Jesus, que foi criado por ele. Mas esse mesmo mundo não reconheceu e muito menos o aceitou. Mesmo Jesus, sendo aquele que criou todas as coisas, ele veio ao mundo de uma maneira sobrenatural. Ele se tornou homem, se tornou carne. Mas mesmo assim, o mundo não recebeu Jesus. Ou melhor, o mundo não recebeu a palavra. Por que eu quero que você entenda nesse primeiro princípio? Você precisa entender que Jesus é a palavra. Toda palavra
que vem de Deus é a palavra de Jesus. Jesus é a verdadeira palavra. Tudo aquilo que sai fora de Jesus é uma fake news, é uma mentira, não é a verdade do Senhor. Então nós precisamos entender, Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Antes de tudo, ele já existia. Tudo que foi feito por intermédio dele, através da palavra, porque ele é a própria palavra. Ele é a palavra que nós precisamos. Ele é a palavra que precisa estar dentro do nosso coração. Então nós precisamos aprender, lembra? São muitas vozes que estão ao nosso redor. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque você precisa aprender a distinguir o que é a palavra de Deus, o que é a palavra de Jesus e o que é a palavra do mundo, a palavra do inimigo. Porque o inimigo, sabendo disso, sabendo que Jesus é a palavra, o que ele fez? Ele criou muitas fake news, criou muitas mentiras, criou muitas outras palavras. Jesus, quando ele estava próximo de Pilatos, e Jesus estava falando dele sobre a verdade, Pilatos perguntou para ele, mas o que é a verdade? Porque Pilatos era alguém muito instruído, era alguém muito culto. E Pilatos perguntou para Jesus, mas tem tantas verdades, tem tanta gente falando tanta coisa. Quantos messias já apareceram antes de você? Quantos messias já vieram antes de Jesus? Porque tinham vindo muitos. Como que ele podia saber que Jesus era a verdade? Como que ele podia saber que Jesus é a verdade? Presta atenção, da mesma maneira acontece isso no mundo. As pessoas estão perdidas aí fora e agora elas estão sem saída, agora elas não sabem para onde ir, porque, lembra, o castelo do mundo desmoronou, o mundaníque está afundando. Então agora elas estão procurando a verdade, só que agora tem muitas verdades circulando por aí. Tem muitas pessoas se dizendo, eu sei, eu sou a verdade. Então na cabeça delas há uma confusão de quem é a verdade. Agora na nossa cabeça, presta atenção, na minha e na sua cabeça, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos crer, nós precisamos entender que Jesus é a única verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então a palavra que nós precisamos ter na nossa vida é a palavra de Jesus. Nada pode substituir Jesus na nossa vida. Nada pode concorrer com Jesus na nossa vida. Eu e você temos que ter essa clareza, eu e você temos que ter essa certeza que Jesus é a verdade, que Jesus é a palavra verdadeira. Presta atenção, quando você entender isso e distinguir isso, Jesus, de todas as outras coisas, eu vou falar mais alguns pontos que vão ajudar você a distinguir quem é Jesus e quem são as outras coisas. Primeiro, você precisa entender, Ele é a palavra. Jesus é a própria palavra, a palavra que já existia antes de tudo, e por meio dele, tudo que foi feito se fez, através da palavra que é Jesus, amém? Isso é claro para os irmãos? Diga amém aí na sua casa, diga amém aí no seu lugar, diga glória a Deus, aleluia. Então eu vou para o segundo ponto, já que você entendeu que Jesus é a palavra, e nós precisamos distinguir, saber, isso precisa estar claro no nosso coração, porque tem muitas vozes, para que nós não caiamos no erro de Pilatos, de ter Jesus do lado dele, de ter a palavra do lado dele, de ter a verdade do lado dele, e não conseguir desfrutar do favor do Senhor. Não desfrutou de Jesus, porque não reconheceu Jesus na vida dele, não reconheceu Jesus na frente dele, irmãos. Quantas pessoas estão assim, porque não conhecem Jesus, ouvem muitas outras vozes que embaralham a mente deles, que embaralham o entendimento deles. Eles deixam essas vozes levarem eles para caminhos errados. Quando nós entendemos que Jesus é a palavra, Ele é a verdade, irmãos, nós vamos ser conduzidos pelo Espírito. E a palavra diz que o Espírito nos conduziria a toda a verdade. Amém? Então presta atenção. O segundo ponto. A palavra de Jesus nos leva a crer. Amém? Presta atenção. A primeira obra, olha só, da palavra de Deus está em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que o Senhor diz assim, disse, haja. Então, essa palavra Jesus, que nos leva a crer no Senhor, quando você entende isso, você agora entende que essa palavra do Senhor, ela pode gerar. Do nada ela cria. A palavra em Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou o mundo. Ele criou o mundo como? Através da sua palavra. Através da palavra Deus criou o mundo. Esse não é a mesma criação lá de João que nós lemos. Aquela de João é muito antes. Agora Deus, a palavra, está criando todas as coisas. E agora Ele está criando quem? O mundo. E a Bíblia diz que Ele criou o mundo. Só que a Bíblia fala que o mundo estava sem forma e vazio. Deus não cria algo que é sem forma e vazio.
há muitos estudos, né, que dizem, teológicos, que dizem que o quê? Houve a queda de Satanás na terra. E essa queda causou o quê? Um caos na terra. Presta atenção nisso. Porque Deus não cria caos. Oi, olha aqui para mim. Deus não cria caos. Primeiro, a palavra é Jesus. Deus é bom. Jesus te ama. Ele veio cheio de graça e verdade. Ele veio nos mostrar graça. Ele é a própria graça que veio até nós. Amém? E nesse segundo ponto, nós estamos falando que a palavra, ela cria. A palavra, ela faz existir do nada. Deus criou do nada. Deus do nada Ele criou. Bastou uma palavra e o Senhor criou os céus e a terra e tudo que neles há. Porque a palavra é o Senhor Jesus. A palavra de Deus é poderosa e nós precisamos nos apropriar disso nesses dias. Porque você vai ter que confessar essa verdade do Senhor em muitas áreas da sua vida. Enquanto o mundo, presta atenção, enquanto as vozes estranhas falam para você assim, a doença vai te pegar, a doença vai chegar até você. O que a palavra do Senhor diz? Que você é guardado, que você é protegido. A palavra que é Jesus diz que você é guardado, a sua casa, praga nenhuma vai chegar até a sua casa. Você consegue falar isso com fé? Você tem dito isso à sua família com fé? Você tem falado, você tem confessado a verdade que é Jesus? Você tem confessado a palavra que é Jesus? Não, pastor, mas o negócio está feio para todo lado. Sim, mas do nada o Senhor cria. Do nada Ele pode nos proteger. Ele é o nosso escudo que protege todo o nosso corpo. Ele não é igual o escudo do Capitão América, aquele escudo pequenininho. A Bíblia fala que ele é um escudo pavês e broquel. É um escudo grande que protege todo o nosso corpo. Nada pode nos atingir. Essa é a palavra. Presta atenção, olha aqui para mim. Talvez você já está entendendo a palavra. Talvez você já está tendo revelação da palavra. Primeira coisa, Jesus é a palavra. E Ele é cheio de graça e de verdade. Ele é cheio de graça e de verdade. Presta atenção aqui, isso você precisa crer. Agora você precisa crer no poder que essa palavra tem. Deus criou todas as coisas, a terra estava um caos. Só que no versículo 3, a palavra do Senhor diz que o Espírito estava pairando sobre as águas e o Senhor disse, haja luz. Haja luz, basta uma palavra que sai da boca do Senhor. Ele disse, haja luz, e no meio daquelas trevas, a luz veio, presta atenção, trevas não apontam para Deus, trevas apontam para o caos, trevas apontam para o maligno, a luz aponta para o Senhor. Houve uma palavra, Deus liberou a palavra, o verbo que é Cristo, e a palavra trouxe luz, glória a Deus, diga amém por isso, amém? A primeira palavra de Deus foi haja. Aconteça, a palavra liberada foi criar o que não existe e o que é bom para os olhos de Deus. Por isso temos que falar o que Deus fala. Quando abrimos a nossa boca, as nossas palavras devem criar harmonia, esperança, sonhos, reconciliação, santidade, paz e descanso. Presta atenção nisso. Havia um caos na terra. Deus liberou a palavra, haja luz. E a luz veio e acabou com o caos. Olha aqui para mim, presta atenção. A Bíblia fala que como Cristo é, nós somos nesse mundo. Quando nós entendemos que Jesus é a palavra, nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós cremos que Ele é a luz que veio ao mundo. Nós não rejeitamos a luz. Nós falamos, nós queremos. Agora Ele habita em nós. Agora a palavra que sai da nossa boca é Cristo. A palavra que sai da nossa boca é Cristo. O inimigo, sabendo disso, ele vai tentar infiltrar na sua cabeça palavras estranhas, fake news, mentiras, para que você não confesse a verdade que é Cristo. Porque quando você confessa a verdade que é Cristo, você destrói as obras do diabo. Deus aqui agora liberou a palavra dele, haja luz, e o caos que existia naquele lugar foi tirado. O caos que havia ali saiu. Por quê? A luz entrou. Eu quero dizer para você, nesses dias, o Senhor está liberando a sua igreja para pregar o evangelho da graça, para que você leve luz aonde há caos. Eu tenho visto esses dias uma briga acontecendo, interessante que agora a briga está sendo entre países. Não é uma guerra nuclear, não é uma guerra de armas, mas é uma guerra por máscaras. Então, havia um país que tinha feito máscaras e ali agora foi proibido de exportar as máscaras para outro país, porque o governante daquela nação falou, as máscaras é só para o meu país. O Brasil tinha comprado os equipamentos lá de respiratório, né, desse aparelho de respiração. Esses aparelhos aí iam ser enviados para o nosso país, mas esse outro país que tem mais poder foi lá e falou, não, vai enviar para mim. Ou melhor, ele está atraindo tudo para ele. O mundo, presta atenção, ele não está numa guerra
nuclear, não está uma guerra de armas normais. Mas a arma que o mundo está usando, que o diabo está entrando nesse mundo, é a arma da confusão. O mundo está um caos. Não sei se você tem notado, mas o mundo está um caos. Isso está acontecendo entre países. Mas eu creio que você já foi no mercado e você já viu isso acontecendo no mercado. As pessoas brigando por causa do álcool gel, brigando por causa de máscara. O que é isso, irmãos? É o caos. Isso é porque está faltando luz, está faltando a palavra, está faltando Cristo. Agora a briga é por causa de botijão de gás. E assim vai prosseguindo. Por quê? Falta luz, o mundo está um caos. Presta atenção, nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos dizer, haja luz nesse mundo. Haja luz sobre essa terra. Haja luz sobre essas pessoas. Eu e você precisamos abrir a boca. Mas se eu e você não entendermos isso, se eu e você não entendermos que o diabo está agindo por trás, que esse caos é causado pelo inimigo, e nós fomos levantados por Deus para pregar o evangelho da graça, porque Cristo é a graça, Ele é a própria graça, para levarmos as pessoas a entender do amor do Senhor. Presta atenção, irmãos, o único lugar que está pregando o evangelho, o único lugar que está pregando isso é a igreja. A igreja é a responsável por pregar a verdade que é Cristo, a palavra que é Cristo. Onde há trevas, nós precisamos levar Cristo, porque Ele é a luz. Há muitas famílias também que estão em trevas nas suas casas nesses dias. Eu e você fomos chamados pelo Senhor para liberar o evangelho da graça, para liberar a palavra de Deus, para que seja destruída as trevas nesses lares. Eu quero desafiar você nessa semana a ligar para alguém. Liga para alguém, algum conhecido seu, e fala para ele que você quer orar por ele. Fala para ele, pode falar, porque fala assim, o Espírito de Deus me impeliu a orar por você. Pode olhar na sua agenda, porque Deus vai te mostrar quem é a pessoa que você precisa orar por ela. Você vai ver como ela vai aceitar essa oração, porque as pessoas estão perdidas no meio das trevas, no meio do caos, estão esperando a luz, estão esperando a palavra da graça chegar até elas, amém? Diga assim, amém. Fala assim, Espírito Santo, me mostra quem eu possa, Senhor, levar a tua luz até eles, nesta semana, em nome de Jesus, amém? Está lançado esse desafio para você, e eu quero ver você testemunhando nas nossas redes sociais, aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Amém? Aleluias. Presta atenção. A terceira coisa sobre a palavra, que nós precisamos receber e entender. A palavra de Jesus abençoa. Diga comigo, a palavra de Jesus abençoa. A palavra de Jesus, ela é bênção, ela não é maldição. Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim, e Deus os abençoou, diga comigo, Deus os abençoou, diga, Deus os abençoou. Se Deus abençoa, eu e você, que temos a mesma natureza de Deus, temos que fazer o quê? Abençoar. A palavra de Deus é bênção. Fala para a pessoa que está aí do seu lado, ô seu abençoado. Fala para ele assim, eu quero falar umas verdades para você aqui agora. Você é um abençoado. Fala isso para a pessoa, fala. Eu vou te falar umas verdades, porque às vezes o diabo está te falando muitas verdades que são mentiras. Mas a verdade é essa, Deus os abençoou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Após Deus criar o homem, Ele o abençoou. E eu e você precisamos abrir as nossas bocas para abençoar. Não são todas as coisas que devemos abençoar, mas certamente devemos abençoar tudo que Deus criou. Então presta atenção, tudo que Deus criou, você abençoa. Nem tudo se abençoa, mas aquilo que você sabe que foi Deus que criou, você abençoa. Uns exemplos aqui, olha só, ser humano, você deve abençoar. Pastor, meu vizinho, abençoa ele. Mas pastor, ele não está obedecendo, não sei o quê. Abençoa ele. Pastor, o meu chefe, abençoa ele. Pastor, os meus filhos, abençoa eles. O meu pai, abençoa. A minha mãe, abençoa. O meu cônjuge, abençoa. Todos que foram criados pelo Senhor, todo ser humano, abençoa. Olha só, a família, abençoa a sua família. A saúde, abençoa. Abre a sua boca e declara, nós temos saúde, a saúde está sobre a minha vida, sobre a minha família. O trabalho também é bênção de Deus. Muitos acham que o trabalho é maldição. Foi o diabo que criou. Não foi o diabo que criou, não. Foi Deus que criou o trabalho. O sofrimento, sim, é uma consequência do homem que o homem fez. Mas presta atenção, o trabalho é bênção de Deus.
Sabe, abençoa o seu trabalho, abençoa o seu chefe, em nome de Jesus. Olha só, a prosperidade, abençoa, declare isso. Perdão. O suprimento que Deus dá, abençoe, declare isso. A natureza, pastor, até a natureza, sim, você deve abençoar e declarar, Senhor, nós abençoamos sim, porque foi Deus que criou. Presta atenção, amém? Olha só, o prazer legítimo, o seu casamento, você precisa abençoar ele. Então, houve interessante uma estatística das profissionais do sexo, que 80% do movimento, né, da freguesia que ia lá, desapareceu. Ela estava reclamando que a crise está feia lá. Mas por que desapareceu? Por quê? Porque não é legítimo. Eram relacionamentos que não eram legítimos. Onde essa pessoa está agora? Não era legítima, ela está sozinha, perdeu. Presta atenção agora, a sua família, a sua esposa, o seu cônjuge, é um relacionamento legítimo. Mas isso daí é para sábado, né? Sábado a gente conversa mais sobre isso. Então presta atenção, olha só, nós devemos abençoar. A palavra que sai da nossa boca tem que ser palavra de bênção. Tiago fala que a boca que abençoa não pode ser a mesma boca que amaldiçoa. Isso é incoerência. Eu e você nesses dias estamos sendo desafiados a orar com a nossa família, a ceiar com a nossa família, juntar a nossa família e, sabe, junto com ela, ceiar. E no meio dessa ceia, você precisa abençoar. Falando nisso, nós vamos ter a nossa ceia hoje. Você já preparou aí os seus, né? Os seus elementos da ceia, já está preparadinho aí, porque no final nós vamos ceiar aqui. E você vai ceiar com a sua família. Vai ser um momento de você abençoar a tua casa. Se você não tem feito isso, eu quero falar para você, faça isso. O nosso jejum está se encerrando hoje, mas nós vamos continuar o jejum de Goiânia. Nós vamos continuando tomando a ceia com a nossa família e declarando. Talvez você fale, ô pastor, meu Deus do céu. Isso, mas é isso que Deus deseja. Deus deseja que você abençoe a sua casa todos os dias. Você tem feito isso com a sua família? Se você não tem feito, a partir de hoje você vai fazer em nome de Jesus, porque você está entendendo, a palavra de Deus, ela abençoa. Então a palavra que sai da minha e da sua boca também é para abençoar aquilo que Deus criou. E a minha e a sua família são bênçãos de Deus. Diga amém. Glória a Deus, aleluia, amém? O quarto ponto, olha só, a palavra de Deus comunica. Comunica? Que é isso, pastor? A palavra de Deus, irmãos, ela é alimento. Diga comigo, a palavra de Deus é alimento. Olha só, Gênesis 1:29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto de que dê semente, e isso vos será para mantimento. Presta atenção, Deus, quando criou o homem, agora ele veio aqui e comunicou-se com o homem. Ele está dando para o homem aqui alimento, e eu quero que você entenda isso, presta atenção. Essa comunicação, lembra, a palavra de Deus. Deus deu uma palavra para o homem. Jesus disse a Satanás, quando tentou ele, transforma a pedra em pão. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é alimento para nós. Quando Deus estava comunicando ao homem, quando Deus estava falando para o homem o que ele deveria comer, Deus, na verdade, estava alimentando o homem com a sua palavra. E esses elementos que Deus falou para o homem comer, olha só, são todos eles, a característica de todos eles é que eles dão semente. Então você vai comer de tudo aquilo que dá semente. Por que, pastor, semente? Porque a semente é vida. A semente aponta para a vida. Tudo aquilo que dá semente aponta para a vida. Então, o homem comeria algo para dentro dele, vida. Tudo que o homem comesse teria que ser algo que gerasse vida dentro dele. Nunca algo que gerasse morte. Hoje nós vemos no mundo, trazendo para esse tempo de hoje, você vê em todo lugar a mídia tentando lançar o quê? Morte para dentro de você. Que você se alimente de morte. Mas você entendeu o Senhor, você tem buscado o Senhor. Irmãos, pouco eu tenho assistido TV nesse tempo, esses jornais, essas coisas. Mas eu tenho ouvido a palavra. Toda hora tem uma live, toda hora tem um irmão ministrando, uma célula que está abrindo uma live, uma célula que está começando, um irmão que está... Então é muito alimento. São palavras com semente. Amém? Palavras que têm semente, palavras que geram vida. Amém? Palavras que geram vida dentro de nós. Presta atenção aqui. Deus, ele falou para o homem naquele momento, você vai comer de tudo aquilo que eu estou te falando aqui, que dá semente, porque tem vida dentro de si. E Jesus disse a Satanás, lembra, olha só, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o alimento que nós temos que ter nesses dias. Deus se comunicou com Adão para que ele desfrutasse da vida de Deus e o orientou. Deus ensinou qual era o alimento certo para a edificação, o que traria morte e consolação quando as coisas estivessem ruins. Morte, quando as coisas estivessem ruins, presta atenção. Deus falou para ele: você vai comer disso que dá vida. Aquilo que vai te dar um norte, aquilo que vai te dar um rumo, aquilo que vai te dar um caminho, aquilo que vai te dar uma direção quando as coisas estiverem ruins. Então, presta atenção, esses são tempos maus, irmãos. Esses são tempos que o inimigo vai tentar nos tirar da direção do Senhor, do caminho do Senhor. Nós precisamos do norte de Deus, e o norte de Deus é a palavra. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós precisamos da palavra do Senhor para nos dar direção. Não aceite que o diabo tome lugar na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus pensamentos. Eu fiz um vídeo, coloquei no nosso YouTube, e ali um irmão pegou e compartilhou com uma pessoa, e a pessoa mandou para ele uma resposta dessa pessoa, falando: essa palavra é para mim, porque essa noite eu não consegui dormir, eu comecei a sonhar que eu estava com esse vírus, e sonhando que eu estava com esse vírus, eu já comecei a perder a respiração, e eu comecei a passar mal. A pessoa já está começando a passar mal sonhando, nem com o vírus estava. O que é isso? São palavras de morte, são palavras entrando no coração dessa pessoa que tem roubado. Mas o que será que ela... Agora eu te pergunto, do que será que ela se alimentou durante o dia? Eu garanto para você que não foi da palavra de Deus. Ela se alimentou de notícias dos jornais, ela se alimentou de coisas terríveis. O pastor estava contando a história de um fazendeiro que também ficou atemorizado porque viu as notícias, estava morrendo tudo, pegou e o coração dele começou a disparar, e ele pegou e foi com o seu carro para a sua fazenda, chegou lá na fazenda, de tanto medo, de tanto temor, morreu do coração. Faleceu. Por quê? Ele deixou a mentira do inferno entrar no coração dele, deixou a mentira que traz medo, que traz morte, entrar no coração dele. E o que aconteceu? Adiantou ele fugir para longe? Não adiantou. A nossa proteção é o Senhor, a nossa proteção é a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos encher esse dia do alimento que vem do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deus está mandando essa palavra para você hoje, para que você possa ruminá-la, para que você possa declarar a palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor não é uma palavra comum, é uma palavra que gera vida. Sabe, o primeiro sinal que Jesus fez foi transformar a água em vinho. Ele liberou uma palavra, e a água se transformou em vinho. Sabe, depois veio um centurião perguntando para Jesus se ele podia curar o servo dele, o outro soldado dele que estava na casa dele. Mas Jesus ia dirigindo até a casa e falou: não precisa ir, Jesus. Basta que o Senhor libere uma palavra e ele vai ser curado. Jesus falou: eu não vi tamanha fé nem em Israel. Nem em Israel eu vi tamanha fé como a deste homem. E aquele homem entendeu a palavra, que Jesus é a palavra. Olha só, presta atenção. Simplesmente com a palavra, Jesus expulsou demônios. Olha só, Jesus apenas liberava a palavra e os demônios saíam. É assim que funciona o reino do Senhor. Assim que Jesus é. Ele é a palavra. As pessoas olhavam para Jesus e falavam: peraí, mas... o que ele tem? E aí Jesus, as testemunhas falavam: é que nós nunca ouvimos alguém pregar como ele pregou. Jesus, ele prega a palavra com autoridade. A palavra que sai da nossa boca, ela precisa ser com autoridade. Nós temos nesses dias declarado o Salmo 91, orado o Salmo 91. Mas ele não é algo... Antes, quando eu não conhecia Jesus como a palavra, Jesus como esse verbo vivo, essa palavra de poder, o que eu fazia? Eu abria a minha Bíblia em cima da minha televisão. Você já fez isso? Não precisa erguer sua mão, não quero te expor aqui perante todos. Aleluia, né? Eu fazia isso, eu abria a minha Bíblia e a minha vida ia de mal a pior, meu casamento acabando. Aí teve um dia que eu fui lá pegar essa Bíblia, na hora que eu olhei a Bíblia, as páginas estavam tudo amarela, todas ruins, todas, sabe, deterioradas, porque aquilo era um amuleto que não fazia nada na minha vida. Mas quando eu entendi que eu preciso me alimentar de Cristo, eu peguei aquela Bíblia que estava aberta e comecei a jogar ela para dentro de mim. Eu comecei a ler, eu comecei a crer na palavra do Senhor com poder e autoridade. Hoje eu desfruto de um casamento abençoado, hoje eu desfruto de uma família abençoada, mas isso é para sábado. Presta atenção, a palavra do Senhor, ela é autoridade, ela é poder. Do nada ele cria.
Do nada, ele faz existir. O que está faltando para você nesses dias? O que o diabo está te acusando? O que ele está falando para você? Vai faltar alimento. Eu estou recebendo muitos testemunhos de irmãos que o Senhor tem abençoado eles. Eu tenho orientado os irmãos em parte financeira. Eles falam, pastor, eu estou experimentando nesses dias o suprimento de Deus. Eu estou experimentando nesses dias a bondade do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida. Se o inimigo está lançando fake news, se o inimigo está lançando mentiras na sua mente, eu quero falar para você, nesses dias você vai experimentar do sobrenatural de Deus. Você vai experimentar suprimento do Senhor, favor do Senhor sobre a sua casa, favor do Senhor sobre a sua saúde. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Não permita que o diabo roube o seu sono. Não permita que o inferno tire a sua paz. Não permita que o inimigo tire a sua alegria. Não permita que o inimigo destrua a sua família. Declare, abre a boca e comece a declarar a palavra. Cristo é a palavra de autoridade. Presta atenção. E essa palavra, ela habita dentro de você agora. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, a palavra do Senhor fala de um texto. Quero chamar aqui os irmãos de louvor. Uma passagem, está lá em Ezequiel 37. Ezequiel 37 conta a história que Deus levou o profeta em uma visão. E nessa época o povo de Israel ele estava em crise. O povo de Israel estava ali tão ruim a situação deles. Não estavam mais crendo no Senhor. A sua vida estava completamente, irmão, sem esperança. E a Bíblia diz que Deus levou esse profeta e mostrou para ele um grande vale. E havia ali um vale de ossos secos. E a Bíblia fala que eram ossos muito sequíssimos. Para piorar a coisa, não fala só que era seco. Eram muito secos. Eram sequíssimos. Ou melhor, você achava que a situação estava ruim, ela piorou, ela estava pior. Mas a Bíblia fala para esse profeta e fala para ele, o que você vê aí? Tem jeito? Tem jeito para essa situação? Eu quero perguntar para você, aqui nessa noite. O que o inimigo tem falado para você? Talvez ele tenha falado para você, agora a coisa complicou, hein? Não tem jeito não. Está muito seco, tá? Não está muito seco não, está sequíssimo. Só que presta atenção, Jesus ele é a própria graça. Ele é a própria graça. Ele é a graça e é a verdade. Deus nunca, presta atenção, nunca vai levar você num lugar de morte, sem que Ele tenha para você mesmo o suprimento e o recurso e a salvação para a sua vida. Quando o Senhor nos mostra algo, presta atenção, Ele também mostra junto a salvação. Junto com o Senhor, junto com a palavra de Deus, vem a salvação. É muito estranho quando alguém fala que recebeu uma palavra de Deus, Deus falando que vai destruir tudo, que não sei o quê, mas não veio uma palavra de salvação. A palavra de salvação, ela acompanha o Senhor. Ele é Jesus Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Cristo Jesus, o nosso Salvador. E a palavra fala que aquele homem olhou, o profeta olhou, a coisa estava feia, eu acho que ele ficou assim meio com receio de falar para Deus, né? Que não tinha jeito. Ele falou, tu sabes, Senhor, tu sabes. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Abre a sua boca e profetiza. Começa a profetizar. Ele falou, começa a abrir a sua boca e liberar a palavra. Libera a palavra. Oh, irmãos, Jesus ele é o verbo vivo. Ele é a palavra viva. Por meio dele tudo que foi feito se fez. Nada do que foi feito sem ele não seria feito. Ele é o poder, do nada ele cria. Bereshit bara Elohim. É o Deus que cria. No princípio criou Deus. É o Deus que cria. Do nada ele faz existir. Pastor, mas está um caos. Ele diz, haja luz, e a luz chega. O Senhor, Ele está conclamando. O Senhor, Ele está chamando os profetas nesse tempo. Hoje, nós reunimos como igreja em todo o Brasil, todas as igrejas, todas as denominações, para abrir a boca para orar pela nossa nação. Nós vamos fazer isso daqui a pouco também. Nós vamos ter um domingo de oração, um domingo onde nós oramos pela nossa nação, oramos pelas nossas autoridades, oramos para aquelas pessoas que estão ali trabalhando na frente de batalha com esse vírus, nos hospitais. Sabe, irmãos, é um tempo de nós abrirmos a boca. Nós temos confusão entre o governo municipal, o governo estadual, o governo federal. Isso são trevas. Nós precisamos, como igreja, abrir a boca nesse vale de ossos secos e declarar, haja luz. Declarar nesse vale de ossos secos, haja vida.
E a palavra de Deus diz que começaram a se juntar ossos com ossos, começaram a criar tendões, carne, e já estava ali um corpo formado. Só que a Bíblia fala que faltava uma coisa nesses ossos, faltava uma coisa naqueles corpos, faltava vida. E o Espírito disse: profetiza a vida, profetiza a vida. Sabe, nós temos visto muitas confusões aí fora, muitas confusões no nosso governo, muitas confusões entre as pessoas. Às vezes eles têm até dinheiro, mas está faltando algo: vida. Está faltando vida. E os únicos que têm vida, os únicos que podem profetizar vida, somos nós. Somos nós. Eu queria que você fechasse seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos começar a declarar esse louvor. Eu quero que você se encha. Encha o teu coração. Se encha do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo agora. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Abre a sua boca, abre a sua boca. Lembra, você não está assistindo um programa de TV. Você é igreja, você é igreja. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Fique de pé onde você está. Oh, Espírito. Vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Encha-se do Espírito Santo. Muda a história com a palavra. Mude a história. Começa a abrir a sua boca aí na sua casa. Diga isso, volte a alegria. Vem Espírito, enche-nos. Haja palavra. Ore cabalabassuria labalabas. Diga isso. É sobre a sua saúde. É sobre a sua vida financeira. É sobre o seu casamento. É sobre a sua mente, os seus pensamentos. É sobre os seus filhos. É sobre os seus pais. Onde for, profetiza, abre a sua boca. Ouça a voz do Senhor. Ouça Deus agindo. Ouça o som do Espírito Santo. Ouça. Diga isso. Eu declaro a morte tornando vida. Aonde há o caos, nós estamos liberando a palavra. Haja luz da salvação para aqueles que estão perdidos. Oh Espírito de Deus. Comece a declarar isso. Declare isso aí, junto com a sua família. Declare isso junto com a sua casa. Já se foi a Oh Espírito Santo, Senhor, eu profetizo sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Cada lar, o seu Espírito agindo agora, porque eles se alimentaram da palavra. Eles se alimentaram da palavra que traz vida, a palavra que tem semente. Eu declaro que a divina semente entrando no teu coração, ela vai produzir frutos e frutos de vida, a alegria sendo renovada. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, abre a sua boca, mude a história. Oh Espírito Santo.
sua família. Cante com a sua família aí. Junte-se com a sua família e cante isso, cante isso. Cante isso. Hoje o Senhor libera sobre a tua vida. Hoje a palavra de Deus é liberada sobre a tua casa. Hoje a palavra de vida é liberada sobre a tua casa. Toda morte é retirada. Toda morte é retirada. Toda morte está saindo. Oh Espírito Santo, o som tua vida. Libera Espírito, libera Espírito. Nós liberamos sobre as famílias. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Oh Espírito, Senhor, eu libero vida de Deus em cada casa. Senhor, eu libero vida de Deus em cada família. Senhor, eu libero graça de Deus. Libero o favor de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu recebo aqui nessa noite a vida. Recebo vida na minha casa. Senhor, eu estava comendo de coisas que traziam morte, mas eu declaro que a partir de hoje eu não vou mais comer dessas coisas que trazem morte, mas eu vou comer da palavra, eu vou comer de Jesus, porque Ele é a vida. Ele é a vida. Ele, por meio dele, tudo que foi feito se fez. Ele é a vida, Ele é o suprimento que eu preciso. Ele é o salário que eu preciso. Ele é a saúde que eu preciso. Diga isso com fé, em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, nós também estamos encerrando hoje o nosso jejum. Nós estamos encerrando o nosso jejum com ceia. Eu queria que nesse momento você pegasse a sua ceia. Os irmãos que estão aqui podem distribuir para os irmãos os elementos da ceia. Distribua para a sua família. Distribua para a sua família. Pode distribuir rapidamente para os irmãos. Pode tocar o violão, filho. Pode ficar tocando. Eu queria que nesse momento agora, não dispersa, não fique conversando outras coisas. Você vai ter bastante tempo para isso. Nesse momento agora, é preciso que nós desfrutemos da presença do Senhor como igreja, como corpo juntos. Amém? Glória a Deus. Pega aí os seus elementos. Já pegou? Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos tomar a nossa ceia e vamos encerrar esse jejum aqui que foi tão abençoado. Eu fui tão abençoado com essa palavra. Eu quero falar para você em nome do Senhor Jesus. Presta atenção. Não termina aqui. Nós vamos continuar fazendo aqui o jejum junto com os nossos irmãos que estão fazendo lá em Goiânia. Faça isso com a sua família, tomando a ceia, sabe, orando. Faça isso com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você pegasse esse pão e erguesse esse pão. Esse pão, ele simboliza o corpo de Cristo. O corpo que foi moído no madeiro por nossa causa. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Hoje a enfermidade não tem mais direito sobre a nossa vida. Ela não tem mais legalidade. Sabe, transfere para o Senhor toda vez que o inimigo lançar essa mentira que você é enfermo. Eu faço essa oração: Senhor, eu passo para o Senhor a minha enfermidade e eu pego a sua saúde. Uma vez eu estava falando isso para o irmão, ela falou: não, Jesus, não, pastor, coitado de Jesus. Não, irmãos, Ele é o único que pode suportar isso. Nós não conseguimos suportar. Ele é o único que venceu a morte. Ele é o único que pagou o preço do nosso lugar. Ele é a verdade. Quando o diabo fala para você que Jesus não consegue suportar isso, é comida estragada. É o diabo lançando mentiras. Por quê? Para você não procurar Jesus. Procure Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu quero falar para você que está me assistindo, presta atenção aqui. Basta você crer nisso. Basta você crer que Ele morreu naquela cruz e pagou o preço no seu lugar. Basta você crer que o sangue dele foi derramado naquela cruz. Erga a sua taça. O sangue dele foi derramado naquela cruz. E esse sangue nos justificou de uma vez por todas. Não há mais condenação sobre nós. Quando nós fazemos isso, nós estamos lembrando do Senhor até que Ele venha. Ele falou: celebra a minha morte até que eu volte, até que eu venha. Sabe, quando nós erguemos essa taça com esse suco, nós estamos declarando: Senhor, eu sou justo agora, porque o Senhor naquela cruz derramou o teu sangue por minha causa. O seu sangue foi vertido naquela cruz por minha causa. Sabe, se você não aceitou isso, aceitar Jesus não é participar de um movimento religioso. Aceitar Jesus é aceitar isso, que Ele morreu no teu lugar. Ele deu a vida dele. Ele, o Verbo, a palavra, o Deus poderoso, Ele se fez homem,
se fez homem, como carne, e habitou entre nós, como luz. Muitos rejeitaram essa luz, mas hoje você tem a oportunidade de aceitar essa luz na sua vida. Você tem a oportunidade de aceitar Cristo entrar na sua vida. E eu declaro, eu garanto para você que o caos que o diabo está causando, esse caos vai se encerrar na sua vida hoje. Como que eu faço isso, pastor? Ergue a sua mão assim, ergue a sua mão. Repete comigo assim, fala assim: Senhor Jesus, hoje eu te aceito como único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Pronto. Você creu nisso? Você creu no teu coração e confessou com a tua boca? Agora você já é salvo. Agora isso aqui não é apenas um pão e um suco. Agora isso aqui é uma verdade para você também. Olha que maravilha. Agora você faz parte do corpo de Cristo. Agora não há mais condenação sobre a sua vida. Olha que maravilha, isso chegou até você. Talvez você nunca tinha parado antes para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir Cristo, porque Ele é a própria palavra, Ele é a verdade. Hoje a verdade agora entra no teu coração. Toda vez que vier o temor, toda vez que vier o medo, toda vez que vier o tormento à noite, você vai lembrar de Cristo, você vai lembrar do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. E você vai declarar: eu sou amado do Senhor. Sai de morte, sai de mim pensamento ruim, sai sonhos malignos, eu vou dormir em paz. A Bíblia fala que em paz eu me deito e logo pego no sono. E eu queria falar de algo também importante para você que é membro da nossa igreja. Você que é membro, nós participamos do corpo de Cristo de todas as maneiras. E uma das maneiras que também nós participamos é com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabe, a igreja precisa que você seja fiel nesse tempo. Mais ainda, que você seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Todos os irmãos que têm, me enviado o comprovante, todos os irmãos que têm levado para mim, têm pedido para mim ir na casa deles, eu tenho os abençoado. Eu tenho declarado em nome de Jesus, essa semeadura que você está fazendo, ela vai se multiplicar na sua vida. A Bíblia fala que Isaac, em tempo de crise, queria voltar para o Egito. Deus falou para ele: não, permanece em Canaã, permanece na posição. A Bíblia fala que Isaac permaneceu e Deus prosperou ele 100 vezes mais. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida. Segura aí o seu pão, segura o seu pão e o seu cálice. Senhor, da mesma maneira que o Senhor nos proveu salvação, da mesma maneira que o Senhor nos provê saúde, e você crê nisso, meu irmão, que Deus proveu salvação, você crê que Deus provê saúde para você, também Deus provê a bênção financeira no seu lar. Eu quero declarar em nome de Jesus, não vai faltar nada no seu lar. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai ser surpreendido pela bondade do Senhor. Eu quero declarar que a semeadura que você está fazendo, ela vai se multiplicar em bênçãos na sua vida. Não faltará nada, nem coisa grande nem pequena, em nome do Senhor Jesus. Erga agora o seu pão e seu cálice e fale algo ao Senhor. Diga algo a Ele, agradeça a Ele. Nós estamos encerrando aqui, Senhor, este jejum. Nós estamos declarando que nós fomos tremendamente abençoados pela palavra, pela comunhão, mas nós declaramos que isso vai continuar agora, na comunhão dos santos, no compartilhar da palavra junto com os nossos irmãos de Goiânia. Mas nós encerramos este jejum, agradecemos pela vida do pastor Wilson, que foi inspirado pelo Senhor, a escrever esse livro, Senhor, no tempo oportuno, na hora certa. Ele nos abençoou e nos fortaleceu. Ele foi para nós como um alimento, uma palavra de vida que entrou no nosso coração, impedindo a ação do diabo. Em nome de Jesus, você está com a sua família? Vire com a sua família, ceie junto com a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, ceie com a sua família, que nós tenhamos, em nome de Jesus, uma semana abençoada. Você é guardado, é protegido pelo Senhor. Deus abençoe cada um. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém?